5 de outubro, um dia muito importante para os brasileiros. Será o momento de escolhermos mais uma vez os nossos representantes políticos. Este ano votaremos para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República. E para falar sobre as eleições 2014, eu tenho aqui no estúdio do Ponto de Encontro Marcel Sheida, professor da Faculdade de Jornalismo, e do Arcides Ferreira, professor da Faculdade de Ciências Sociais da PUC Campinas. Para a gente começar então o nosso bate-papo, as manifestações do ano passado, elas causaram uma cobertura diferente da imprensa, por parte dos movimentos sociais, da política? Eu penso que os jornais convencionais, né, também foram pegos um pouco de surpresa naquele episódio, porque eu me lembro algumas críticas que foram feitas à imprensa, como muitas vezes a imprensa também foca muito o mundo oficial, né, e despreza o mundo real da sociedade, em que havia, né, uma latência que culminou com aquelas manifestações. Penso que, no entanto, o mundo governamental ainda não conseguiu entender direito o que aconteceu, porque desde então as mesmas práticas, né, estão se manifestando aí nessas alianças que compõem o quadro da disputa eleitoral no país, né? Quer dizer, aquelas manifestações indicaram, foram um sintoma do descontentamento da sociedade com o sistema político que está aí, com as práticas políticas que estão aí, o que demonstra que nós estamos num país que há uma certa divisão, e uma divisão que apresenta uma gravidade, né? Quer dizer, o mundo oficial criou um encastelamento em si mesmo, né? E o mundo real da sociedade, o cotidiano do cidadão, tem uma outra linguagem. E eu penso que está havendo aí uma dificuldade, né, muito grande, em razão de uma forte cultura política que está muito enraizada no país, que é uma cultura de uma centralização dos atos políticos sem consultar o que a sociedade quer, né? Eu penso que isso mostra também o anacronismo do sistema político brasileiro e a profunda necessidade disso ser mudado. E o grande problema que ocorre é que não temos lideranças ainda que tenham a percepção e possa transformar esse grande problema, esse grande conflito, numa síntese política que se traduza num programa de mudança, né? As pessoas, elas têm esse hábito mesmo de se espelharem no líder? Precisa de um líder para que ocorram as mudanças, ou falta no brasileiro essa organização social para as mudanças? O líder, ele tem o condão de agregar em si aqueles ideais que são de natureza coletiva. Então, não é que para as pessoas se movimentarem, não é que porque elas tenham essa necessidade de se manifestar, colocar sua opinião, elas precisem do líder. Mas o líder, ele catalisa essas forças e ele dá uma direção. E no que tange aqui aos movimentos, né, do ano passado, eu acho que é um pouco cedo para a gente saber o impacto real disso. A gente tem sinais, a gente tem tendências, mas uma que fica bem claro é que esses movimentos, eles tiveram um desenvolvimento, atingiu um ápice e depois ele se perdeu, né? Toda aquela manifestação, todo aquele envolvimento, todo aquele patriotismo, toda aquela revolta, toda aquela manifestação de desgosto com algumas práticas de natureza política, elas não tiveram continuidade, elas não tiveram sequência, exatamente porque faltou, como diz o professor Sheida, elementos, indivíduos, pessoas que pudessem canalizar isso e trazer um processo de transformação da própria sociedade. Então não é que o líder é necessário, mas ele, nesse ponto de vista, para a condução dos processos históricos, ele é fundamental. As pessoas não dependem dele, mas o processo social depende. Bom, falando então da sociedade, eu vou chamar um VT agora. A gente foi conversar com jovens, adolescentes de 16 e 17 anos para saber a opinião deles sobre as eleições. O voto obrigatório, ele acaba elegendo maus políticos, entendeu? Porque as pessoas não pesquisam, não procuram saber e tudo, e acaba que dá numa política não tão boa quanto deveria ser.
Para mim, a política brasileira realmente me deixou decepcionada, assim, como muitos jovens não têm interesse mais na política brasileira. Então eu também não me senti interessada ainda, já que eu não sou obrigada de fazer parte disso, porque mesmo quando nós podemos votar, não dá um bom resultado. Então eu nunca tive um interesse verdadeiro assim em fazer parte disso. Enquanto eu não puder, eu não participo. Eu não tirei o título porque eu não me importo muito com a política. Eu acho que eu não tenho maturidade suficiente para tomar uma decisão em quem eu quero votar. Eu acho importante a conquista para as pessoas poderem votar, que demorou no Brasil, para todo mundo conseguir o direito de voto, principalmente as mulheres. E eu acho importante fazer parte de uma escolha que vai mudar a minha vida, indireta ou diretamente. As pessoas pensam que realmente não vai mudar muita coisa, só que eu também penso que é uma hora para o brasileiro se mostrar mais interessado na política. Se está dando tudo errado, tem que fazer alguma coisa dar certo. E para fazer dar certo, é só utilizando o voto. Bom, antes da gente repercutir esse VT, eu queria chamar a atenção, então, para alguns dados, né, um cruzamento de dados entre o Tribunal Superior Eleitoral com o IBGE. Em 2006, os eleitores que tinham entre 16 e 17 anos representavam 39%. Em 2010, esse total caiu para 32%, e agora em 2014, os jovens que já podem votar e que tiraram o título de eleitor somam 25%. A gente pode dizer que o jovem está um pouco descrente com a política no Brasil? Eu penso que ele está muito descrente, não está pouco não. O que ocorre é que o Brasil, desde a Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, passou por diversos episódios políticos e cada vez que surge esse episódio, mais se reforça a ideia de que a política é ruim, né? Uma das grandes heranças do período pós-64 foi a demonização dos políticos. E isso trouxe algo de forma bastante autoritária também, uma total desmobilização, né, dos movimentos de formação política no país. Hoje, se a gente comparar com a década de 1980, que havia uma oferta maior de lideranças políticas, pessoas que pensavam de uma forma mais profunda o país, hoje a gente não encontra mais isso aí. E tradicionalmente, os dois grandes campos da formação política são a escola, a academia, né, e também o partido político. Ambos estão falidos no país em termos de formação, né? Os partidos estão esgarçados, né? Não sobrevivem mais à base de programas e sim de cargos, né, ou de financiamento de campanha, principalmente financiamento público, enquanto que o movimento estudantil desapareceu. As instituições que poderiam incentivar a formação desses movimentos, combinadamente com as gerações pós-64, que estão ainda aí, né, parece que deixaram para trás, né, ou também se contaminaram por esse processo, né, herdado de 64, de distanciamento da política, né? E a política é a forma essencial de organização da sociedade. Ela é necessária à sobrevivência de qualquer sociedade. E, infelizmente, nesses últimos tempos, as gerações que estão aí mais velhas, né, não estão sabendo como tratar dessa questão, né? E as instituições, de modo geral, também ficam distanciadas disso aí. Não tem um diálogo com as novas gerações. Esse diálogo político necessário também você não encontra, né? Onde que está esse diálogo? Então, eu penso que esse panorama, esse cenário, né, tende a se agravar, apesar de encontrarmos, por exemplo, entre os jovens, uma sinceridade, né, que é comovente, de entender que não tem um conhecimento, que não está na hora dele votar, ou que ele gostaria de conhecer mais, né? É uma sinceridade aí que ajuda a revelar, né, o quanto o Brasil, de certo modo, está com um diálogo truncado. É um diálogo que não prospera, é uma intenção que também não se realiza nesse aspecto aí. Então, e existe alguma forma de mudar essa mentalidade dos jovens, principalmente aí dos adolescentes?
Eu penso assim, né, a respeito, né, do número dos eleitores e dessa questão, a gente tem duas situações aí que a gente tem que assinalar. A primeira é que nós temos um fenômeno, né, que não é de natureza política, é de natureza demográfica, que é a redução do número de nascimentos. Então, não é só a questão do desinteresse do jovem de participar da vida política, é porque você tem menos jovem. Então, as famílias, elas são em números menores. As pessoas de mais idade, era comum famílias com 4, 5, 6 filhos. Hoje, dificilmente, você vê família com 3, 4. Então, você tem um menor número absoluto de pessoas chegando nessa idade. A questão do desinteresse é assim, para o mal político, quanto menos pessoas, né, quanto você tiver de participantes no processo, para ele é melhor. Então, esse desinteresse, né, ele foi, de certa forma, produzido por uma série de circunstâncias que as pessoas começam a pensar, muitas vezes, que o voto dela não vai fazer nada, não vai modificar nada, eu vou participar disso porque eu estou sendo obrigado, eu gostaria de ter liberdade de escolher. Então, o fato de você não participar do processo já é um aval que você está dando para aquele sistema que está colocado lá. Então, se você está lá, você coloca a sua voz, você diz, olha, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, eu vou votar para isso, ou vou votar para aquele, você está exercendo o seu direito de escolha. Quando você se retira do processo, quando você se abstém de votar, quando você se abstém de participar do processo, você, na verdade, você está dando um aval para que essas pessoas continuem a fazer o que elas estão fazendo. E é isso que interessa, porque para o bom político, ele está defendendo os interesses da população em geral, os bons interesses, a boa política, como se costuma dizer. Para os maus políticos, ele está lá para defender interesses próprios, geralmente vinculados a questões de ilegalidade, de crime mesmo, ok? Ou pelo menos sem uma atenção devida ou adequada ao grosso da população. Então, para essas pessoas não serem cobradas, é muito mais conveniente do que ela ter pessoas cobrando, pessoas exercendo o seu direito de escolha. Bom, vou aproveitar então que a gente está falando dos jovens e desde as eleições passadas as redes sociais estão presentes, né? E jovem, e rede social. Eu vou aproveitar então para chamar a reportagem do Vinícius Bueno sobre as redes sociais nas eleições. Encontrar alguém usando um celular ou tablet está cada vez mais comum. Neste cenário, a disputa política também invadiu a internet e, para muitos eleitores, já substituiu o tradicional horário eleitoral obrigatório. Essas pessoas que têm esse perfil por natureza, que se sentem bem estando nas redes, seja no celular, seja nos tablets, seja no computador de mesa, essas pessoas são dependentes desse mundo conectado, naturalmente substituíram. Colocaram ou vem colocando as redes em primeiro plano em termos de dedicação do que as mídias convencionais. O professor de Publicidade e Propaganda da PUC Campinas, Vitor Corte Real, é doutorando em marketing político e estuda a maneira como os principais candidatos à presidência do Brasil utilizam as redes sociais para apresentarem suas propostas. Essas mídias, elas caminham meio que de maneira paralela, em alguns casos complementares. Você tem a informação mais completa, mais aprofundada na mídia convencional e ela mais imediatista, mais dinâmica nas redes sociais, chegando com abordagens diferentes e muitas vezes complementares. Mas se por um lado o uso das redes sociais aproxima os eleitores deste ambiente político, sobretudo os mais jovens, por outro, a possibilidade de anonimato na rede mundial de computadores faz com que muitas vezes sejam divulgadas falsas informações a respeito dos candidatos. A criação de boatos são estratégias usuais nas campanhas. Então, você infiltra pessoas em determinados meios para criar discursos que não são verdadeiros. Isso é o mais importante, não acreditar em tudo que se vê nas redes, da mesma forma que a gente não acredita em tudo que a gente vê no mundo real. Mas nas redes as pessoas ainda estão um pouco engatinhando nesse sentido de ser mais, ficar mais atentas ao que estão recebendo de informação. A rede social é muito boa, né? Mas as pessoas, quando leem, elas têm que tomar um certo cuidado, né? A ferramenta em si é inerte, né? A questão é como que eu a uso, né? Não no mundo digital. E uma característica das redes sociais é que elas apresentam um conteúdo muito fragmentado e muito superficial. Então, é muito difícil você fazer uma reflexão de profundidade a partir dos elementos que você encontra ali. E quando ele diz, o Vinícius cita aí, o Vitor Corte Real cita a mídia convencional, de fato, se você pegar os jornais impressos, né, ou mesmo revista, você tem uma tentativa de maior aprofundamento
nos debates, reflexões que são exigidos nesse mundo que é altamente complexo, né? Se você toma apenas o discurso que está presente na rede social, ele está muito mais para um discurso fragmentado, superficial, influenciado, né, por frases feitas, clichês, né, do que discursos instigantes que levem você a refletir sobre o universo da disputa política. E, queramos ou não, é uma realidade que está aí, e como enfrentar essa realidade é um desafio, né? Porque um contraponto a essa realidade seria o fato, o próprio sistema educacional investiu muito mais na qualidade do ensino, para as pessoas também terem uma visão mais multidisciplinar da sociedade, né? Que isso é fundamental para entendermos a política. E ter também um raciocínio mais de imersão nos dados de realidade, coisa que hoje as redes sociais, a internet aí dificultam, né? Pela própria característica do discurso que está presente neles aí. E existe alguma certa fiscalização desses dados irreais que são postados, ou de candidato que eventualmente pode difamar outro candidato? Existe uma fiscalização disso? Bom, então é o seguinte, no caso aí seria o Tribunal Eleitoral, né? A Justiça Eleitoral tem essa incumbência, menino, que pode receber denúncias das várias correntes políticas aí sobre essa situação. Mas acontece que nós vemos que o mundo do rumor está muito presente na sociedade. Os primeiros jornais oficiais na Europa surgem para combater o rumor, né? Porque esse rumor estava presente nos folhetos anônimos que eram distribuídos, né? Que tinham conteúdo político para atacar o rei, atacar o príncipe, etc. e tal. Isso está muito presente na sociedade. O erro maior está em que o governo também, ou os governantes, ou os candidatos, caem no tipo do discurso propagandístico marcado por uma falta de sintonia com a realidade. Então, se você fizer uma comparação, aquelas frases ou vídeos que são montados para atacar um determinado candidato, tem uma similitude com muitas vezes com o discurso do candidato que não tem vínculo com a realidade. Só que a diferença é que o candidato está dentro de um discurso, vamos dizer assim, embalado por uma formalidade, né? Ele é candidato, ele tem o registro, ele está no canal de televisão convencional, mas aquele conteúdo não se vincula à realidade. Nós vimos aí o primeiro debate entre os presidenciáveis, vários deles pronunciaram informações totalmente incorretas, né? Muitas informações corretas, mas também incorretas, né? Então, esses erros aí dos próprios candidatos, nós não podemos deixar também de torná-los alvo de criticidade. Tem que ser criticados, tem que ser revelados aí. Como também tem que haver um contraponto a essa disseminação das informações incorretas no mundo virtual, que é bastante receptivo à informação incorreta, ao imaginário, pela própria característica da virtualidade, né? Agora, eu sou contra totalmente que o Estado intervenha para controlar isso aí, né? Eu penso que a própria convivência social nesse universo vai gerar com o tempo um certo equilíbrio, né? Mas independentemente da intervenção do Estado na mídia para controlar seus conteúdos. Eu acho isso pior. E as redes sociais, elas podem aproximar, deixar as pessoas mais politicamente engajadas? Você acredita nisso, professor? Eu acho que existe uma certa dificuldade para que isso aconteça. Primeiro, pela própria característica da rede, que é a imediaticidade, né? Então, todas as informações elas são veiculadas, né, em uma fração de segundos, e exatamente por isso impede que o sujeito tenha um processo de reflexão mais aprofundado que ele teria, por exemplo, na leitura de um jornal, de uma revista e assim por diante. Então, você recebe um grande volume de informações e essas informações nem sempre você consegue passar pelo crivo da verdade, né? Será que é correto? Será que não é correto? A que interesses elas atingem, a quais não? Então, todo esse processo crítico, ele demanda tempo, ele demanda, né, que você se debruce sobre aquela informação, que você faça um exercício de verificação das fontes, se aquilo é um dado verdadeiro, se não é. Então, como você é bombardeado, digamos assim, né, com muita informação, né, quer dizer, cada
cada candidato ou cada pessoa ou cada participante da rede ele tem a capacidade de emitir milhares de informações a cada minuto, né? Então você, ao recebê-las, sem esse exercício crítico, você não consegue separar aquilo que efetivamente, né, te ajude a formar uma visão correta e aquilo que não. Qual que é o efeito disso? O efeito disso é que a gente pode perceber isso nas intenções de votos dos candidatos, né, que um fato qualquer ele pode de repente mudar de tal forma a intenção de voto que você não dá para dizer hoje, né, com 30 e poucos dias, 35 dias das eleições, né, se efetivamente esse quadro que a gente tem vai se repetir daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, exatamente por essa dinâmica das informações. Né? E a internet contribui muito para isso, né? Isso, você muda totalmente. Então você pensa assim, ó, sem internet, qualquer informação a respeito do candidato, o que aconteceu no comício, o que está no plano de governo, isso era debatido, isso era criticado, isso era avaliado nos diversos círculos, né, dos formadores de opinião, por exemplo. Hoje, a imediaticidade da internet, ela permite que o quê? Que a informação chegue a cada segundo para você. Então você pode mudar, de repente, de voto. Ah, eu ia votar no candidato tal, vou votar no outro porque aconteceu isso, e às vezes esse fato nem é verdadeiro. Okay? Então essa falta de reflexão, essa falta de crítica, ela prejudica muito e faz com que seja muito variável, né? Não dá para você ter uma previsão correta de como seja o desempenho dos candidatos nos próximos dias. Bom, eu vou chamar agora a Rafaela Ribeiro, direto ali da nossa redação. Ela vai trazer dúvidas dos telespectadores para vocês aqui, os nossos convidados. Olá, Alessandro. A Eliana Regina Lopes, do bairro Jacarandás, aqui de Campinas, ela quer saber dos candidatos famosos. Será que eles têm realmente credibilidade para desempenhar um bom papel? E a Isabela Alves dos Santos, do bairro Mauro Marcondes, também de Campinas, perguntou quem atualiza as redes sociais dos candidatos. São eles próprios ou existe uma equipe que faça esse trabalho? Bom, então já que a gente está falando de rede social, vamos inverter. Quem é responsável aí pela atualização das redes sociais dos candidatos? Bem, hoje tem uma equipe, né, de profissionais para as várias áreas de atuação do candidato. E existem equipes que são especializadas em trabalhar e atualizar as redes sociais. O candidato, claro, faz um certo acompanhamento, né, porque ele não pode ficar tão distante desses conteúdos. Porém, ele sempre vai ser fonte, junto com uma primeira assessoria, desses conteúdos, e isso é repassado para a rede de uma forma já pensada, para não trazer repercussões negativas em relação a ele, de modo a pronunciar, né, ou a amplificar os pontos positivos do que ele está dizendo, do que ele está fazendo durante a campanha eleitoral. Então é uma equipe, sim, que trabalha com isso. E em relação aos deputados, aí, os candidatos famosos, eles conseguem, de fato, exercer um bom papel, já que nem todos têm essa experiência de vida pública, né? Bom, a falta de experiência ela não é justificativa para que tenha um bom ou um péssimo mandato, né? Em geral, esses candidatos eles são os puxadores de voto. Então, eles são dentro do partido, em geral, né? Estou dizendo que isso aconteça com todos os casos. Eles são articulados dentro do partido para que eles canalizem voto. Então, nós tivemos o caso da eleição passada, do candidato Tiririca, né, que com 1 milhão de votos ele colocou, mas se não me engano, 3 ou 4 candidatos do partido dele, que se não tivesse esse montante de votos do Tiririca, eles não seriam eleitos, porque eles não alcançariam aquela fração que é destinada a cada partido. Então, eles cumprem uma função mais de natureza ligada aos interesses do partido do que propriamente à população. Então, nesse aspecto, né, a gente não pode, obviamente, generalizar, nesse aspecto, eles contribuem por um interesse muito particular, que é o interesse partidário, e não o interesse da população. Que estaria vendo nele um representante das suas demandas, das suas necessidades, suas queixas, assim por diante. Para a gente encerrar o nosso papo, eu gostaria que vocês falassem um pouco das eleições esse ano, desse paralelo aí, os dois maiores partidos, talvez uma terceira via aí. O Brasil, o presidencialismo, né, virou de tal modo uma armadilha em si mesmo, porque, veja, as grandes discussões hoje estão em torno dos candidatos da presidência da República. E o Congresso e os candidatos a deputado federal, senador, isso é diminuído no debate, né? Não tem grande ênfase, né?
apesar de algumas tentativas esporádicas. O grande centro de poder, apesar de ser um poder em campos administrativos na presidência da República, mas as grandes negociações que se dão do Congresso com a presidência distorce esse poder e torna muito obscuro o processo político brasileiro. E você, professor? Eu penso assim, você não tem, por parte de nenhum dos três candidatos, um projeto de peso, um projeto de nação, um projeto de longo prazo para o Brasil. O que você tem é uma articulação um pouco mais espúria, um pouco menos espúria, dependendo das pessoas envolvidas, no sentido de você atender demandas imediatas. Sejam elas emanadas das manifestações, dos sindicatos, das associações de classe, da opinião pública em geral. Então, parece que você vive apagando incêndios, sejam eles de natureza econômica, seja de natureza social e assim por diante. A nenhum dos três, pelo menos no discurso, pelo menos no que foi apresentado, você tem uma expressão sólida de um processo de mudança, porque essa chamada terceira via, ou essa alternativa à oposição AS Dilma, ela nasce de uma cisão, ela tem um problema sério de articulação com a sua própria estrutura de poder. Se você for pensar nos quadros administrativos, nos quadros políticos do PSB, talvez eles não tenham, pelo menos nesse momento, substância suficiente para conduzir um processo, apesar de todas aquelas mazelas já assinaladas aqui em relação à política nacional. Então, eu não creio que nesse momento, e volto a insistir, a política no Brasil, ela está permeada por fatos novos que podem ocorrer a cada instante. Até o último dia, você pode ter elementos que revolucionem toda essa perspectiva de voto que nós temos hoje. Então, se você tem um crescimento da Marina, nada impede que você também tenha um do Aécio ou um da Dilma, ou que isso ocorra nos próximos dias. Então, qualquer análise que a gente faça, a gente está fazendo em cima dos dados que nós temos hoje, da memória recente que nós temos da população. Fazer qualquer tentativa, qualquer prognóstico, nesses 30 e poucos dias que falta, eu acho que é temerário de nossa parte. O de sólido, ou de mais substancial, que eu percebo, é exatamente essa ausência de um projeto nacional, um projeto de peso, para qualquer um dos três. Então, aí a gente não está falando de alternativa nenhum ou nem outro. A gente está falando que os três, cada um a seu modo, eles pecam exatamente para a ausência de uma solidez, de uma proposta sólida para o país. Certo. Queria agradecer, então, Marcel, do Arcides, e fazer um convite para você que está nos assistindo. A PUC promove na terça-feira, dia 2, e na sexta-feira, dia 5 de setembro, um debate com deputados estaduais e federais. Então fica o convite para você vir aqui até a universidade, no auditório Dom Gilberto, no Campus 1, acompanhar esses debates. A gente se vê no próximo ponto de encontro.